Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior, da TV A Caminho da Luz, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, com a apresentação de André Luiz Querini Vilar. Estamos estudando o livro A Caminho da Luz, da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem não tem este livro, adquira. Estará ajudando a editora, estará ajudando em novas edições, sem falarmos que estaremos também levando para nossa casa um belo livro, com muito estudo, com muito conhecimento, que enriquecerá o nosso conhecimento. No programa de hoje, nós daremos início ao capítulo 10º, a Grécia e a missão de Sócrates. Sócrates, para muitos, é o pai da filosofia, o pai da arte de pensar, o pai do entendimento, de se questionar a sua natureza, de se questionar o mundo em que vivemos. Viveu na Grécia, em Atenas, foi um filósofo magistral, como veremos em itens mais adiante, e vale a pena vermos este capítulo. Todos aqueles que têm uma familiaridade, uma afinidade com a Grécia, aprenderão e muito com Emmanuel através do capítulo que iniciaremos no dia de hoje. Nós veremos no dia de hoje nas vésperas da maioridade terrestre, mas nós veremos também neste capítulo Atenas e Esparta, a Grécia, Sócrates, os discípulos, provação coletiva da Grécia. Então são alguns itens que instigam a nossa curiosidade, o nosso saber, o nosso desenvolvimento em torno desta cultura que nos ajudou e muito. A Grécia, por exemplo, contribuiu para o diálogo, a Grécia contribuiu para as encenações artística, em que naqueles anfiteatros abertos ao céu, sem qualquer cobertura, os artistas colocavam uma máscara que hoje na psicologia nós compreendemos como a persona, a personalidade, e ali atuavam com aquela máscara, assumindo aquela personalidade que eles estavam encenando. Então muitas coisas que nós temos hoje, e que nem sabemos, nem realçamos, é fruto dos ensinos da Grécia. Falarmos de Sócrates, Allan Kardec já coloca Sócrates e Platão como os precursores do cristianismo e, naturalmente, do espiritismo. Então, nós estamos falando de um tema que está ligado diretamente a nós, os espíritas. É importante ressaltarmos que Platão foi uma das existências de Allan Kardec. Eu particularmente, não gosto do que nós temos no Espiritismo, este achismo, se Allan Kardec veio mais tarde como Chico Xavier. Eu acredito que isto é uma questão de foro íntimo. Cada um pense o que deseja, não existe o dono da verdade e não devemos desunir por conta de uma ideia, por conta de uma opinião. Eu creio naquelas ideias em que o Espírito da Verdade, ou Zéfiro, passou para Allan Kardec. Então, revelaram para Allan Kardec que ele havia sido Platão, que ele havia sido Allan Kardec, um sacerdote druida nas Gálias, um pouco antes do advento de Jesus, que ele foi mais recentemente John Hus, que veio iniciando junto de Lutero e outros companheiros mais, o movimento de que o povo deveria ter acesso ao Novo Testamento, ter acesso a Jesus, ter acesso aos ensinos do Cristo. E depois veio como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. O resto são teorias. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, de que Allan Kardec ele caminhou diretamente com Jesus. Mas eu não entro na polêmica se foi A, se foi B, se foi C. Eu acredito que nós temos coisas mais importantes
para discutirmos, para debatermos, do que entrarmos no mérito se foi este ou se foi aquele outro. Então, é um assunto muito instigante, muito atual. Começa Emmanuel nos orientando com o título Nas Vésperas da Maioridade Terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa coorte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Em vários momentos deste mesmo livro, Emmanuel, ele nos diz que Jesus enviava os seus diletos cooperadores. Em diferentes povos, em diferentes regiões, com diferentes graus de entendimento, enviava um sábio para um povo que exigia menos dureza, mas enviava também um Moisés, por exemplo, que estabeleceu a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Cada povo ele foi mandando emissários conforme aquela cultura. Hoje estamos vendo a respeito de um povo que é a Grécia. Já vimos, por exemplo, sobre o Egito, já vimos sobre a Índia, já vimos sobre o indo-europeu, já vimos outras coletividades que até hoje nós temos os seus reflexos. Daremos início agora na Grécia, que foi outra potência espiritual, apesar de que havia na Grécia cidades, estados, em que tinham as suas leis, os seus costumes, como veremos mais adiante, Esparta e Atenas, por exemplo, uma tinha o predomínio da guerra, da arte de enfrentar o seu inimigo, a outra tinha a ferramenta do conhecimento, da democracia, do entendimento dos princípios platônicos, dos princípios de Sócrates, Aristóteles. Então nós vemos a divergência dentro de um próprio país. A Grécia ela tinha suas coletividades que espargiam umas das outras. Determinadas cidades se impunham pela força, determinadas cidades se impunham pelo intelecto, pela astúcia, pela premonição de determinadas culturas. Por exemplo, Platão, ele falava sobre a democracia, o que muito tempo depois nós conseguiríamos ter uma base sobre ela. Aristóteles nos fala de algumas leis da natureza que mais tarde Isaac Newton e outros cooperadores da ciência vêm aprofundar e descobrir cientificamente o que eles já falavam há milênios atrás. Então a Grécia, sem sombra de dúvida, é um destes povos que recebeu os capelinos, que deu a oportunidade deles mostrarem a inteligência que eles possuíam. Até hoje nós temos em ruínas, mas ainda temos vestígios da inteligência deste povo, vestígios da cultura, vestígios do entendimento. Era um povo que tinha uma mitologia, um conhecimento, um domínio, por exemplo, da mediunidade, da comunicabilidade com aqueles que já partiram. Tinham a astúcia da compreensão de que a vida continua. Sócrates, por exemplo, dizia que conversava com um espírito, e esse espírito ele dava o nome de daimon. Então essas pequenas coisas que o tempo não apaga e que fica a todos que são os aprendizes da verdade, fica esparso, fica para quem deseja conhecermos um pouco mais sobre este povo de grande fascínio que traz para todos nós como é que pode, há milênios atrás, já debaterem assuntos como a democracia, numa época em que havia escravidão, numa época em que nós tínhamos os egípcios de um lado, cultuando o seu faraó, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os iniciados. Nós tínhamos na Índia um povo que até hoje padece pelas castas, quem é rico, quem veio para ser religioso é religioso, quem veio para ser pobre é pobre, não tem diálogo
naquele povo, naquela cultura milenária. Nós vemos, por exemplo, o Império Romano, que será o capítulo futuro, em que nós vimos em que toda a sua base era dividida no senhor e no escravo. O senhor podia tudo, o escravo padecia, sofria graves problemas morais na mão do seu senhorio. Então nós passamos a ver que a Grécia ela procura estimular o livre pensamento. Mas é evidente que nem todos compreendiam a missão de Sócrates, tanto é que ele morreu bebendo a cicuta, tanto é que ele teve uma condenação sem um julgamento, tanto é que ele padeceu por ensinar as pessoas a pensar, por ensinar as pessoas a questionar. É mais ou menos o que nós vemos hoje. Eu estava com um amigo em Portugal, nesta última jornada que fiz, com o Pires, da cidade de Viana do Castelo, já com divisa com a Espanha, ali no norte de Portugal. E é interessante que conversando com o Pires, que veio a Itapira, visitou o centro, ficou uns dias aqui conosco, eu perguntei a ele: Pires, você que é um homem da educação, dirige um agrupamento de aproximadamente 8, 9 escolas aqui em Viana do Castelo, o porquê que aqui em Portugal, por que no Brasil, por que em outros países não se investe em educação? Ele me falou: muito simples, André, porque quando se investe em educação, as pessoas passam a questionar e os governos têm que melhorar porque as perguntas passam a ser cada vez mais difíceis e aquilo que passava facilmente passa a não passar. Aquilo me gerou muita satisfação por compreender que a arte de pensar ainda não é para todos. E se hoje nós tivéssemos um outro Sócrates, um outro Platão, um outro Tales de Mileto, ou qualquer filósofo que nós tivemos, eles seriam incompreendidos, porque nós ouvimos o que as pessoas dizem, não passamos pelo crivo da razão, pelo crivo da verdade, assumimos como verdadeiro e deixamos aquilo passar por nós. Não, nós temos que perguntar, nós temos que questionar, nós temos que auscultar a verdade. Nós não podemos aceitar o que as pessoas dizem. No Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, eu sempre digo às pessoas: não acreditem em tudo que eu digo, vão atrás da verdade. Procurem compreender se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Vão, corram atrás, não fiquem presos a apenas o que eu digo, leiam, estudem, meditem, aprimorem. Não pegam um conhecimento de um orador, de um dirigente, de um médium e passe aquilo como a verdade. Esse assunto é muito bom, daremos continuidade no próximo bloco, mas antes eu vou deixar aqui o nosso pedido. Temos alguns livros de minha autoria e estamos precisando muito de ajuda para continuarmos as atividades assistenciais do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Lá na loja virtual da TV A Caminho da Luz você encontrará obras de minha autoria, obras de outros autores, de outros médiuns, obras da codificação kardeciana e estará nos ajudando e muito neste momento da pandemia que estamos tendo a oportunidade de dar alimento todos os dias no centro, de distribuir cobertor, já que estamos entrando no inverno, e a sua ajuda vai ser um diferencial. Loja acaminhodaluz.com.br. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos a apresentar o programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Hoje estamos iniciando o capítulo 10º, que tem como título A Grécia e a Missão de Sócrates. O item é Nas Vésperas da Maioridade Terrestre. Continua Emmanuel nos orientando. As cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Que maravilha nós podermos contar com uma música de Beethoven, de Mozart, de Bach, de grandes artistas, seja da música clássica, seja da música popular, seja da música que relaxa o nosso espírito. Como é bom nós vermos um quadro de nossa preferência, um Van Gogh, um Rembrandt,
nós vemos um Leonardo da Vinci, nós vemos uma escultura de Michelangelo. Aqui no Brasil damos pouco valor para Aleijadinho. Eu recentemente conheci a cidade de Ouro Preto, que antigamente era a capital do estado de Minas Gerais, com o nome de Vila Rica, e lá eu pude ver a beleza de Aleijadinho, que nós no Brasil damos pouca importância, aquelas igrejas, aqueles altares, aquelas coisas maravilhosas, o mestre Ataíde, que poucas pessoas falam, mas que nas cidades históricas de Minas Gerais deleitou para nós uma arte que até então nós não conhecíamos em séculos anteriores. De tempos em tempos nós temos artistas, escritores, literatos, oradores, nós sempre tivemos, ligados às religiões, ligados à política, ligados à ciência, ligados à filosofia. Todos os campos nós recebemos os missionários. Missionários não são apenas aqueles que trazem um livro psicografado. Missionários são todos aqueles que vêm com um compromisso grande ou pequeno. Nós vemos um artista, por exemplo, nós vemos um músico, nós vemos um compositor, nós vemos um cientista. Não é porque ele não é vinculado a uma religião, não é porque ele não acredita em Deus, por exemplo, que ele não tem o seu papel, ele não tem o seu fundamento e a sua importância. Missão é todo aquele que traz consigo, grande ou pequeno, importante ou pequeno, um papel que vai mudar a vida de muitas pessoas. Como é agradável chegarmos no centro espírita, chegarmos em casa, colocarmos uma música clássica para aqueles que apreciam e termos a oportunidade de viajarmos ouvindo um Beethoven, por exemplo, para aqueles que gostam deste estilo de música. Então nós passamos a ver que estes personagens que se revestem de um corpo masculino ou feminino, eles têm o compromisso também de embelezar a vida. Hoje nós deixamos a vida tudo muito prática, muito rápida e nem sempre observamos. Mas aquele que gosta de arte, por exemplo, você vai num museu, às vezes a pessoa fica horas vendo um único quadro. Para nós parece uma coisa. Eu, por exemplo, que sou hiperativo, que não tenho paciência para as coisas, às vezes a gente não percebe o trabalho que é você ficar ali, observando as pinceladas, observando a moldura, observando os detalhes. É isso que às vezes nós precisamos um pouco mais parar, observar, reparar que a vida é mais do que a correria, a vida é mais do que a agitação e que esses instrumentos do alto vêm para embelezar a vida e os nossos ouvidos. Continua Emmanuel. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo, as coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Olha que interessante, os iniciados no Egito, na Índia, na Grécia, nas grandes culturas que nós tivemos, na Babilônia, por exemplo, os filósofos helênicos, por exemplo, estes de quando em quando voltam ao palco iluminado da Terra, dando continuidade na nossa forma de aprender. Recentemente eu vi um estudo falando de Humberto de Campos. Quando ele estava vivo mesmo, depois continuando por Chico Xavier, ele escrevia muito parecido conforme os gregos ensinavam e escreviam, dando a entender que ele, Humberto de Campos, foi um destes sábios da antiguidade. É interessante que Humberto de Campos, quando estava encarnado, antes dos 30 anos, já era o escritor mais renomado que nós tínhamos no Brasil na sua época. Com pouca idade, já chegou a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, chegou ao posto máximo sendo presidente daquela instituição. As pessoas tinham verdadeiro prazer em ler as suas crônicas
Então nós vemos que esses personagens que vêm, muitas vezes passam desapercebidos por muitos, eles vão de tempos em tempos, retornam, escrevem, falam, ministram os seus conhecimentos e muitas vezes não percebemos. Muitas vezes não damos o devido valor, mas eles de quando em quando reencarnam. É interessante que Chico Xavier dizia que de 100 em 100 anos, Jesus enviava um companheiro direto dele. Então nós vemos que os personagens vão retornando ao palco da vida, vão voltando, vão deixando seus exemplos, vão deixando seus ensinos, vão deixando as verdades, alguns são aceitos, outros não, a maioria só tem reconhecimento quando desencarnam, poucos desses têm reconhecimento quando estão no corpo físico, mas eles não estão em busca da notoriedade. Eles estão em busca de transmitirem conscientemente ou inconscientemente uma mensagem, uma verdade que possa ter impacto na vida das pessoas. E agora nós vamos para o momento final da leitura do item de hoje. Assim como a organização do homem físico exigir as mais amplas experiências da natureza, antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas do campo social. É por essa razão que observamos, nos 5 séculos anteriores da vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Então olha a preparação para a vinda de Jesus. Aproximadamente 500 anos antes do advento do Cristo, a Terra já se preparou minimamente no campo religioso, filosófico e político para que nós pudéssemos ter a vinda de Jesus. É verdade também que Jesus ele ainda não é conhecido por parte de todas as pessoas no nosso globo. Existem muitas coletividades, como por exemplo na China, que não conhecem Jesus. Eu estive nesta última jornada de palestras em Portugal, na casa da Priscila e do Odacir, em Cascais, Portugal, e a filha deles morou 2 anos na China. E eu perguntei, olha, eles conhecem Jesus, eles seguem Jesus? Ela diz, não. Lá a religião predominante é o budismo e a maioria dos chineses não conhecem Jesus. E os poucos que conhecem admiram pela sua obra, mas também não são cristãos. Então a vinda de Jesus ela foi modificada na sua importância ao depassar dos séculos. Nós vimos no programa passado o caminho que a mensagem de Jesus tomou. Hoje, nós temos muitas pessoas descrentes de Jesus pela forma que as religiões levaram o nome e os exemplos de Jesus, dando mais valor à parte material, dando privilégios aos nobres, diminuindo os pobres, dando privilégio aos reis e aos nobres, diminuindo aqueles que não tinham títulos. Tudo isto foi se agastando com o tempo, que é perfeitamente natural e compreensivo, e leva-se um tempo para que o descrédito dê lugar ao crédito. Então hoje nós vemos com muita tristeza, nós vamos à Europa e vemos aquelas igrejas lindas por dentro e por fora, e às vezes na homilia do padre, por exemplo, tem poucas pessoas, tirando Portugal, tirando a Itália, tirando uma parte da Espanha, que são predominantemente católicos. Nós vamos em muitas partes da Europa com templos suntuosos e vazios. Por quê? Porque as guerras religiosas, os conflitos, as perseguições, as mortes, de séculos em séculos caminharam naquele território e não se mudará uma concepção de um dia para o outro. Nós precisamos amadurecer urgentemente a forma que vemos Jesus, a forma que interagimos com Jesus. Jesus, ele é
o nosso amigo. E vieram estas pessoas preparando o terreno para que ele pudesse mais tarde legar a lei de amor, que ainda é tão deturpada no seu modo de ensinar, no seu modo de viver. Jesus ensinou-nos a caridade, foi a personificação da caridade. Jesus foi a personificação do amor. Jesus foi a personificação da humildade, mas nós não olhamos para isto. Nós vemos Jesus do foco religioso, do foco que não pode questionar, do foco que não pode interagir, e aí deixamos com que a mensagem corresse à deriva. Já caminhando para o encerramento do nosso programa, eu gostaria de fazer alguns pedidos. Aos amigos e às amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, e quem está nos acompanhando pela TV Mundo Maior, conheça o nosso canal pelo YouTube, eu gostaria muito de pedir que deixe o seu like na página, na telinha, que deixe o seu comentário no vídeo, que se inscreva no canal, que compartilhe nas suas redes sociais. Nós estamos com a meta de chegarmos a 50 mil inscritos no YouTube da TV A Caminho da Luz até o final deste ano, de 2020, mas só chegaremos a esta marca com a sua ajuda. Por favor, divulgue a TV A Caminho da Luz, divulgue o canal, participe dos estudos, venha participar desta família que estamos nos formando. E ao encerrar, eu convido a todos a conhecerem os livros que eu já escrevi e doei para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Adquira e estará nos ajudando a continuarmos com as atividades que temos aqui na cidade de Itapira. Adquira por loja-acaminhodaluz.com.br. Ao despedirmos no programa de hoje, desejamos a todos uma continuidade de semana, de muita paz, de muita luz, que Jesus esteja nos amparando, nos abençoando, nos fortalecendo e que esta mensagem possa se tornar uma realidade, trazendo Jesus no âmago de nosso ser. Até o próximo programa, Jesus e o Espiritismo.